Nessa videoaula eu vou fazer exercícios de continuidade de funções. A gente vai aplicar o conceito de continuidade, que, para relembrar, é o conceito que a definição diz que o limite da f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então essa é a definição de continuidade. Isso implica que esse limite existe e que, portanto, os limites laterais, o limite da f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual ao limite da f de x, quando x tende a A pela direita. Esses limites são iguais e eles existem, né? Então essa que é a definição. Bom, então vamos fazer exercício para aplicar. Aqui no exercício 1 ele fala para a gente analisar a descontinuidade, né? Então ele já está falando que é uma função descontínua no ponto dado. Aqui o ponto dado é o A igual a menos 2. E a f de x ela é igual a 1 dividido por x mais 2, se x é diferente de menos 2, e 1 se x é igual a menos 2. Eu posso analisar essa função aqui e perceber já uma coisa que, por exemplo, vou calcular o limite de 1 dividido por x mais 2 quando x tende a menos 2 pela esquerda. A gente pode perceber, se eu pegar valores um pouquinho menor que o menos 2, tipo menos 2,0001, é um pouquinho menor que o menos 2, e jogar no limite, a gente vai ter um valor que vai ser 1 dividido por menos 2,0001 mais 2 vai dar um valor negativo muito próximo de zero. Então isso vai tender ao menos infinito. Então esse limite ele é menos infinito. Então agora, olhando o limite da direita, 1 dividido por x mais 2, x tendendo a menos 2 pela direita, eu vou ter 1 dividido, aí se eu pegar valores um pouquinho maior que o menos 2, tipo menos 1,9999 e somar com 2, né, que é o que está no denominador, eu vou ter um valor muito pequenininho, próximo de zero, mais positivo. Então isso vai tender ao mais infinito. Então esse limite ele tende a mais infinito. Então já percebemos aqui que essa função ela é descontínua nesse ponto, que os limites laterais são diferentes. E é isso. É o que a gente pode analisar. E também eu já separei uma coisa aqui, vou pegar, que é o gráfico da função 1 dividido por x mais 2. Essa função ela é muito parecida com uma função muito conhecida que é a função 1 dividido por x. E você pode, por exemplo, você não precisa lembrar, né, como que faz esse gráfico, não é tão fácil. Mas só para fim de analisar e aprofundar o estudo, se você joga essa função no gráfico, como eu fiz, plotar no gráfico, a gente pode ver que o limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda, ó, aqui está o menos 2, né? Ela está indo para o menos infinito aqui, né, no eixo y. E quando ele tende a menos 2 pela direita, ela tende a mais infinito. Então, estava certo de fato nosso cálculo. Agora, olhando para o gráfico, a gente vê. Então era isso, vamos para o segundo exercício. Aqui ele dá uma f de x, que ele fala que é igual a e elevado a x, se x é menor que zero, e x ao quadrado, x é maior ou igual a zero, no ponto A igual a zero. Essas funções, a função e na x é a função exponencial, e a x ao quadrado são funções que a gente visualiza muito fácil, são muito conhecidas. E
a gente pode esboçar o gráfico para ver a descontinuidade, porque elas são muito fáceis, né? Se eu fizer aqui o gráfico, a função e na x, quando o x é negativo, menor que zero. Então, a gente sabe que ela tem esse comportamento aqui, mais ou menos, né? Vai ficar perfeito o desenho. E quando é maior ou igual a zero, ela é x ao quadrado, que tem o vértice na origem, é uma parábola, mais ou menos assim. Então esse é o gráfico. E a gente pode perceber que ela claramente é descontínua aqui no ponto 1, né? Claramente tem uma descontinuidade aí. Mas a gente pode também analisar o limite, que eu vou fazer aqui. Se a gente fizer o limite de e na x para x tendendo a zero pela esquerda. Bom, primeiro que já dá para notar uma coisa aqui, na verdade, que a função exponencial ela nunca é zero. Ela nunca é zero. É sempre positiva. Como ela nunca é zero, no ponto, então, quando x tende a zero, e ela é igual a zero, é igual a x ao quadrado, quando x maior ou igual a zero, o limite de x tendendo a zero pela direita de x ao quadrado, isso aqui vai dar zero mesmo. Então já dá pra ver, isso aqui nunca vai ser zero. Já dá pra ver que os limites laterais vão ser diferentes. Isso prova a descontinuidade. Bom, indo agora então para o último exercício. Ele dá a função que é x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1. Isso aqui é uma função racional. E se x diferente de 1. E é 1 se x igual a 1. E ele quer que analisa no ponto a igual a 1. Primeiro que essa função x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1, dá para dar uma simplificada. Em cima eu vou fatorar o x, vou pôr em evidência. Então vai ficar x, multiplica x menos 1, dividido. Aqui é um produto notável, né? Uma diferença de quadrados. Então eu vou pôr x mais 1 vezes x menos 1. E aí aqui dá para cancelar esses dois termos. Então fica que isso é igual a x dividido por x mais 1. Isso é uma função racional, então ela é contínua. Ela só não é contínua onde o denominador é igual a zero. E o denominador é igual a zero quando x é igual a menos 1. Certo? Então, esse é o único ponto que ela é descontínua. Então a gente, beleza, já deu pra ver que de fato ela é descontínua. E bom, esse vídeo era mais para dar essa ideia da continuidade da função. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.